Um gerente de restaurante estrelado acabou de cometer o maior erro de sua carreira. Em pleno Terraço Itália, Rafael Monteiro humilhou um senhor idoso de terno simples que insistia em jantar sem reserva, tratando-o com desprezo e arrogância. O que ele não sabia era que aquele senhor franzino era nada menos que Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Se você está acompanhando esta história, não deixe de se inscrever em nosso canal e nos conte nos comentários de qual região do Brasil você nos assiste. O que aconteceu depois deste encontro não apenas transformou a vida do arrogante gerente, mas nos ensina uma lição poderosa sobre humildade e segundas chances. Acompanhe-me e descubra a história completa. O Terraço Itália reluzia naquela noite de sábado. Localizado no topo do edifício Itália, no centro de São Paulo, o restaurante era conhecido por sua exclusividade, vista panorâmica da metrópole e clientela seleta. Era fim de julho, época em que o frio paulistano tornava o ambiente ainda mais aconchegante, com os aquecedores sutis e a iluminação amarelada criando uma atmosfera de sofisticação. Rafael Monteiro, gerente do restaurante há quase uma década, observava o salão com orgulho. Aos 42 anos, tinha construído uma reputação sólida no ramo da alta gastronomia. Seu terno italiano impecavelmente ajustado e seu perfeccionismo eram sua marca registrada. Naquela noite, o restaurante estava completamente reservado. Empresários, políticos e celebridades comemoravam aniversários, fechavam negócios ou simplesmente desfrutavam da culinária italiana premiada. Senhor Monteiro, temos uma situação, disse Camila, a hostess, aproximando-se discretamente. Um senhor idoso sem reserva está insistindo para entrar. Já expliquei que estamos lotados, mas ele parece não entender. Rafael ajeitou a gravata e seguiu até a recepção com passos firmes. No balcão de mármore, um senhor de aproximadamente 90 anos, vestindo um terno simples e um pouco grande demais para seu corpo franzino, conversava animadamente com um dos recepcionistas. Ao seu lado, uma mulher mais jovem, possivelmente sua filha, parecia constrangida. Boa noite, senhor. Sou Rafael Monteiro, gerente do Terraço Itália. Em que posso ajudá-lo? Disse com educação estudada, já preparando-se mentalmente para negar o pedido. Oi, meu querido, respondeu o senhor com uma voz alegre e ligeiramente rouca. Estava passando por aqui com minha filha e pensei, por que não experimentar esse restaurante famoso? Sei que não temos reserva, mas certamente deve haver uma mesinha para nós, não é? Mesmo que seja lá no cantinho. Rafael examinou o senhor de cima a baixo. O corte de cabelo antiquado, o terno que parecia ter sido comprado há décadas, o relógio simples no pulso. Claramente não era o perfil habitual da casa. Provavelmente algum aposentado que queria gastar suas economias em uma noite especial. Lamento, senhor, mas como já deve ter sido informado, estamos completamente lotados esta noite. Todas as nossas mesas foram reservadas com semanas de antecedência, explicou Rafael com firmeza. Sugiro que faça uma reserva para outra ocasião. Nosso calendário abre com 2 meses de antecedência. Mas olha só, meu filho, insistiu o senhor, apontando para o salão. Tenho certeza que deve haver um lugarzinho para nós. Prometo que não vamos demorar. É que já estamos aqui e viemos de longe. A filha do senhor tocou levemente o braço do pai, visivelmente desconfortável. Pai, podemos ir a outro lugar, não tem problema. Senhorita, posso recomendar outros restaurantes excelentes nas proximidades que talvez possam acomodá-lo sem reserva, ofereceu Rafael, agora irritado com a insistência, mas mantendo o tom profissional. O senhor, no entanto, parecia não se abalar. Sabe, meu jovem, na minha época, a gente resolvia as coisas com mais simplicidade. Um aperto de mão, uma palavrinha amiga. Rafael começou a perder a paciência. O movimento no restaurante aumentava, outros clientes chegavam para suas reservas e aquele senhor teimoso continuava ali, bloqueando a entrada.
Senhor, com todo respeito, este não é um boteco de bairro. O Terraço Itália é um dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo. Trabalhamos exclusivamente com reservas, especialmente em noites de sábado. Não posso simplesmente improvisar uma mesa para o senhor porque decidiu aparecer sem aviso, falou Rafael, com a voz mais alta do que pretendia. Algumas pessoas na fila olharam na direção deles. A filha do senhor cobriu o rosto com as mãos, mortificada. O senhor, por sua vez, manteve o sorriso, mas seus olhos demonstraram um breve lampejo de tristeza. Entendo perfeitamente. Peço desculpas pelo incômodo, disse ele, dando um passo para trás. Vamos, filha. Outro dia voltamos com reserva. Enquanto se viravam para sair, um burburinho começou a se formar na entrada. Um casal que acabara de chegar para a sua reserva olhou para o senhor idoso e congelou. Meu Deus, é o Silvio Santos! Exclamou a mulher, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. Olhou novamente para o senhor, agora sob uma nova perspectiva. A voz característica, o carisma natural, o jeito de falar. Como não havia reconhecido Silvio Santos, um dos maiores empresários e comunicadores da história da televisão brasileira? Em segundos, o ambiente mudou completamente. Pessoas começaram a se aproximar, pedindo fotos e autógrafos. Silvio, com sua simpatia habitual, atendia a todos com sorrisos e brincadeiras. Patrícia Abravanel, sua filha, lançou um olhar de decepção para Rafael antes de acompanhar o pai para fora do restaurante, cercados por fãs entusiasmados. Rafael ficou paralisado, assistindo à cena como se estivesse em um pesadelo. Acabara de humilhar publicamente uma lenda viva da televisão brasileira, dono de um império de comunicação. Um homem que provavelmente poderia comprar o prédio inteiro se quisesse. Rafael, você tem noção do que acabou de fazer? Sussurrou Camila ao seu lado, incrédula. Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Fernando Teixeira, o proprietário do restaurante. Preciso falar com você urgentemente. Meu escritório amanhã 9h. Rafael sabia que sua carreira estava por um fio. A notícia correria como fogo em palha seca, e em questão de horas, todo o círculo gastronômico de São Paulo saberia do incidente. Em uma cidade onde conexões e reputação são tudo, ele havia cometido um erro que poderia custar-lhe muito, mais do que apenas o emprego. Naquela mesma noite, enquanto Rafael tentava administrar o caos que se instalara no restaurante após a saída de Silvio, as redes sociais já começavam a fervilhar. Alguém havia filmado parte da interação e o vídeo se espalhava rapidamente, acompanhado de comentários indignados. De volta ao seu apartamento no bairro de Pinheiros, Rafael não conseguiu dormir. Olhava pela janela a cidade iluminada. A mesma vista que tanto orgulho lhe dava no restaurante, agora parecendo zombar de sua arrogância. Na mesa de centro, uma garrafa de uísque cara, presente de um cliente satisfeito, o tentava como uma solução temporária para o embaraço que sentia. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Colegas de profissão, amigos, até sua mãe em Ribeirão Preto já havia visto o vídeo. A internet não perdoava, e a história já ganhava contornos épicos nas redes sociais. Gerente snob expulsa Silvio Santos de restaurante de luxo. Rafael serviu-se de uma dose generosa de uísque e abriu relutantemente o Instagram. A primeira publicação que viu foi de um influenciador gastronômico com milhões de seguidores. É assim que tratam nossos ícones em SP? Silvio Santos, aos 93 anos, sendo humilhado publicamente. Vergonhoso. Boicote Terraço Itália. Abaixo, milhares de comentários inflamados, muitos marcando o perfil oficial do restaurante. A tempestade perfeita estava formada. O uísque desceu, amargo pela garganta de Rafael, enquanto ele tentava formular mentalmente o que diria a Fernando na manhã seguinte.
Como explicaria que não reconheceu uma das figuras mais icônicas do Brasil? Como justificaria seu tom arrogante? O telefone. Tocou. Era Márcia, sua ex-esposa. Rafa, acabei de ver o vídeo. Você está bem? A preocupação na voz dela o surpreendeu. Estavam separados há quase 2 anos, desde que ela se cansara de seus horários impossíveis e da obsessão com o trabalho. Não sei, Márcia. Acho que acabei com minha carreira em 5 minutos. Você sempre foi perfeccionista demais, Rafa. Sempre quis controlar tudo. Talvez isso seja um sinal para repensar algumas coisas, disse ela, com uma gentileza que ele não merecia. A conversa com Márcia, embora breve, plantou uma semente em sua mente. Enquanto observava as luzes da cidade piscando através da janela de seu apartamento solitário, Rafael começou a questionar as escolhas que o levaram até ali. A obsessão pela perfeição, o status, o controle, tudo isso havia custado seu casamento e agora ameaçava sua carreira. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, no Morumbi, Silvio Santos tomava um chá antes de dormir, como era seu costume há décadas. Pai, ainda estou indignada com a forma como aquele gerente tratou o senhor, comentou Patrícia, sentando-se ao lado dele no sofá da sala. Silvio sorriu, com aquela sabedoria tranquila de quem já viu muito na vida. Ah, minha filha, não se preocupe com isso. Aquele rapaz não me reconheceu, só estava fazendo seu trabalho. Mas foi grosseiro, pai. O senhor é Silvio Santos. O apresentador riu com aquela risada característica que há décadas entrava nas casas dos brasileiros todos os domingos. E daí? Ser Silvio Santos deveria me dar o direito de furar filas, de quebrar regras? Ele tomou um gole do chá e continuou. Sabe, na vida aprendi que humildade não é fingir ser menos do que somos. É entender que nossas conquistas não nos tornam melhores ou mais merecedores que os outros. Patrícia olhou para o pai com admiração. Aos 93 anos, após construir um império e tornar-se uma das figuras mais reconhecíveis e queridas do Brasil, Silvio mantinha a mesma simplicidade que o tornara tão amado pelo público. Amanhã isso já vai ter passado, concluiu ele, levantando-se lentamente. Agora vou dormir, que amanhã o dia começa cedo. Temos aquela visita à casa de repouso, lembra? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael finalmente caiu em um sono inquieto, sem imaginar que o dia seguinte mudaria completamente o rumo de sua vida. O escritório de Fernando Teixeira refletia a mesma elegância discreta do Terraço Itália. Localizado em um edifício comercial na Avenida Paulista, o espaço era decorado com fotografias em preto e branco do restaurante ao longo de suas 6 décadas de história. Em uma parede inteira, imagens do estabelecimento com celebridades, políticos e personalidades que por ali passaram ao longo dos anos. Rafael chegou pontualmente às 9 horas, como solicitado. Havia dormido mal, com olheiras profundas que nem mesmo o terno italiano impecável conseguia disfarçar. Na recepção, a secretária de Fernando o recebeu com um olhar que misturava pena e curiosidade. Ele está te esperando, disse indicando a porta da sala principal. Ao entrar, Rafael encontrou não apenas Fernando, mas também Júlia Teixeira, sua filha e futura herdeira dos negócios da família. A presença dela só confirmava a gravidade da situação. Sente-se, Rafael, ordenou Fernando, um homem de 65 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante. Sua voz, normalmente calorosa, estava fria e profissional. O silêncio que se seguiu foi torturante. Fernando deslizou um tablet pela mesa, mostrando a tela para Rafael. Era uma reportagem do portal G1. Gerente de restaurante de luxo humilha Silvio Santos, vídeo viraliza e causa indignação. Mais de 2 milhões de visualizações em menos de 12 horas, comentou Fernando cruzando os braços. O Terraço Itália está sendo massacrado nas redes sociais. 60 anos de história e reputação ameaçados por 5 minutos de arrogância injustificável.
Rafael engoliu em seco. Fernando, eu não o reconheci. Juro que isso é irrelevante, interrompeu Fernando. O problema não foi você não reconhecer Silvio Santos. O problema foi a forma como tratou um senhor de 93 anos, seja ele quem for. O tom condescendente, a arrogância, isso não reflete os valores que construíram este restaurante. Júlia, que até então observava silenciosamente, inclinou-se para a frente. Rafael, estamos particularmente decepcionados porque sempre confiamos em você para representar a essência do Terraço Itália. Elegância, discrição e, acima de tudo, hospitalidade genuína. O que vimos naquele vídeo foi exatamente o oposto. As palavras dela atingiram Rafael como um soco no estômago. Percebeu que não estava apenas diante de uma crise de relações públicas, mas de um julgamento sobre seu caráter. Nosso assessor de imprensa está tentando controlar os danos, mas a verdade é que o estrago já está feito, continuou. Fernando, recebemos dezenas de cancelamentos de reservas apenas esta manhã. Chefes e influenciadores estão publicando posicionamentos contra nós. E o SBT já entrou em contato pedindo um posicionamento oficial. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que vai acontecer agora? Fernando e Júlia trocaram olhares. Você está suspenso por tempo indeterminado, disse Fernando finalmente. Por enquanto, estamos dizendo à imprensa que você está afastado enquanto conduzimos uma investigação interna. A realidade, Rafael, é que estamos considerando seriamente sua demissão. A notícia, embora esperada, caiu como uma sentença. 10 anos de dedicação, de noites perdidas, de feriados trabalhados, tudo colocado em risco por um único momento. Entendo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Há mais uma coisa, acrescentou Júlia, entregando-lhe um envelope. Gostaríamos que você escrevesse uma carta formal de desculpas ao Sr. Abravanel e sua família. Nossa assessoria irá revisar antes de enviarmos oficialmente. Rafael assentiu, pegando o envelope com mãos levemente trêmulas. Pode utilizar seu escritório para redigir a carta agora mesmo, sugeriu Fernando, em um tom que deixava claro que não era uma sugestão, mas uma ordem. Quando saiu da sala principal, Rafael sentou-se em sua própria mesa, em um escritório menor ao lado. Olhou para a tela em branco do computador, tentando encontrar palavras que pudessem expressar seu arrependimento genuíno. Não era apenas sua carreira em jogo, mas algo mais profundo que começava a perceber, sua própria humanidade. Enquanto digitava as primeiras linhas de desculpas, seu celular vibrou. Era uma notificação do Instagram. Relutantemente, abriu o aplicativo e viu que havia sido marcado em uma nova publicação. Era do perfil oficial de Patrícia Abravanel. Ela havia compartilhado uma foto antiga de seu pai, inaugurando uma loja do Baú da Felicidade nos anos 80, vestindo o mesmo tipo de terno simples que usara na noite anterior. A legenda dizia: meu pai sempre me ensinou que a verdadeira elegância está na simplicidade e no respeito ao próximo. Ontem, infelizmente, presenciamos o oposto disso em um restaurante que se diz exclusivo. Mas também presenciamos algo lindo. O carinho do público que reconhece o valor de alguém, não pelo que veste ou quanto possui, mas pelo caráter e pela trajetória. Obrigada pelas mensagens de apoio. E não queremos que o funcionário seja demitido. Todos cometemos erros. Respeite os idosos. O post já tinha centenas de milhares de curtidas e comentários. Rafael sentiu uma mistura confusa de emoções. Vergonha pelo que fizera, gratidão pela atitude magnânima de Patrícia e um crescente desconforto ao perceber como sua vida profissional havia distorcido seus valores. Respirou fundo e continuou a escrever a carta de desculpas, agora com um propósito mais sincero. Não era apenas para salvar seu emprego, mas para redimir-se de uma falha humana fundamental. Ao terminar a carta, Rafael a imprimiu e releu várias vezes antes de colocá-la no envelope.
Voltou à sala de Fernando, entregou o documento e se preparou para sair. Rafael, chamou Fernando quando ele já estava à porta. Independentemente do que acontecer com seu emprego, espero que aprenda algo com tudo isso. Já estou aprendendo, Fernando. Mais do que você imagina. Ao sair do edifício na Avenida Paulista, Rafael sentiu o peso da incerteza. O céu cinzento de São Paulo parecia refletir seu estado de espírito. Sem rumo definido, começou a caminhar, observando a cidade agitada ao seu redor, como se a visse pela primeira vez. Pessoas apressadas, presas em seus próprios mundos, correndo para reuniões, compromissos, ambições. Ele havia sido assim por tanto tempo. Quantas pessoas teria tratado com a mesma arrogância ao longo dos anos, sem que houvesse um vídeo viral para expô-lo? Sem perceber, seus passos o levaram até o Parque Trianon, uma pequena área verde no coração da avenida. Sentou-se em um banco, observando as árvores balançarem com a brisa fria de julho. Ali, naquele pequeno oásis cercado por arranha-céus, Rafael permitiu-se algo raro, simplesmente existir, sem planejar o próximo passo, sem controlar cada detalhe. Seu telefone tocou, interrompendo sua contemplação. Era um número desconhecido. Alô, senhor Rafael Monteiro? Perguntou uma voz feminina e profissional. Sim, sou eu. Aqui é da produção do programa do Ratinho, do SBT. Gostaríamos de convidá-lo para dar sua versão do ocorrido com o senhor Silvio Santos no restaurante. Seria uma oportunidade de se explicar para o público. Rafael quase riu da ironia. O universo continuava testando-o. Agradeço o convite, mas vou declinar. Não acredito que um programa de televisão seja o lugar adequado para tratar desse assunto. Entendo, mas saiba que outros programas irão falar sobre isso de qualquer forma. Não gostaria de ter a chance de se defender? Não há defesa para o que fiz, respondeu Rafael com uma honestidade que surpreendeu até a ele mesmo. Cometi um erro e estou lidando com as consequências. É assim que deve ser. Após desligar, Rafael percebeu que outras emissoras e portais de notícias provavelmente também tentariam contatá-lo. A história tinha todos os ingredientes para o circo midiático. Uma celebridade querida, um vilão arrogante, uma lição de humildade. O tipo de narrativa que o Brasil adorava consumir. Enquanto refletia sobre isso, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Carlos, um velho amigo dos tempos de faculdade de gastronomia que não via há anos. Rafa, acabei de ver o que aconteceu. Sei que deve estar passando por um momento difícil. Se precisar conversar, estou aqui. Aliás, estou precisando de alguém com sua experiência para me ajudar com um projeto social que iniciei há 2 anos. Chama-se Gastronomia Acessível. Talvez seja uma boa distração enquanto as coisas se acalmam. Me liga se tiver interesse. Rafael leu a mensagem várias vezes. Carlos sempre fora o oposto dele. Idealista, preocupado com causas sociais, menos ambicioso profissionalmente. Na época da faculdade, Rafael frequentemente zombava de seus projetos ingênuos de levar gastronomia de qualidade para comunidades carentes. Agora, a mensagem soava como uma tábua de salvação inesperada. Decidiu ligar imediatamente. Carlos, é o Rafael. Rafa, que bom ouvir sua voz, amigo. Como você está? A pergunta, aparentemente simples, fez Rafael engasgar com emoções. Não processadas. Já estive melhor, respondeu com sinceridade. Me fale sobre esse projeto. É algo que comecei depois de deixar o restaurante francês onde trabalhava. Basicamente, ensinamos técnicas de gastronomia para jovens de comunidades periféricas. Ajudamos a montar pequenos negócios gastronômicos locais e oferecemos refeições acessíveis preparadas com técnicas refinadas. Estamos crescendo e preciso de alguém que entenda de gestão de restaurantes de alto padrão para nos ajudar a escalar o projeto sem perder a qualidade. Não sei se sou a pessoa certa, Carlos. Você viu o que aconteceu? Vi um erro, Rafa. Todos cometemos. O que importa é o que fazemos depois.
As palavras de Carlos ecoaram as de Patrícia Abravanel. Rafael sentiu uma onda de gratidão por ainda existirem pessoas dispostas a ver além de seus erros. Estou disponível para conversar sobre isso, disse finalmente. Ótimo! Que tal amanhã? Temos um almoço comunitário no Capão Redondo. Seria ótimo se você pudesse vir conhecer o projeto na prática. Rafael hesitou por um momento. Capão Redondo, na periferia de São Paulo, era um mundo completamente diferente do circuito de restaurantes estrelados onde passara a maior parte de sua carreira. Estarei lá, confirmou surpreso com sua própria decisão. Ao desligar, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de que talvez, apenas talvez, existisse um propósito maior no erro que cometera. Como se o universo estivesse tentando direcioná-lo para um caminho que nunca considerara. Naquela mesma tarde, a carta de desculpas de Rafael foi enviada oficialmente para a família Abravanel. Enquanto isso, a notícia de sua suspensão já circulava nos portais especializados em gastronomia, alguns aproveitando para ressaltar outros casos de elitismo no mundo da alta gastronomia brasileira. O debate nas redes sociais se ampliava, indo além do caso específico de Rafael e Silvio Santos, tocando em questões mais profundas sobre privilégio, respeito aos idosos e a cultura de exclusividade que permeava certos espaços da sociedade brasileira. Rafael passou o resto do dia em seu apartamento tentando processar tudo o que acontecera nas últimas 24 horas. Releu velhas conversas com Márcia, percebendo padrões de comportamento que antes não via. Encontrou fotos de família, de tempos mais simples, antes que a obsessão pelo sucesso e reconhecimento o consumisse por completo. À noite, recebeu uma mensagem de Júlia Teixeira. Rafael, recebemos uma ligação da assessoria do Sr. Abravanel. Ele leu sua carta e ficou tocado com suas desculpas. Pediu especificamente que transmitíssemos que aceita suas desculpas e que erros acontecem. Disse também que gostaria de conhecê-lo pessoalmente em uma ocasião mais apropriada. Não sei o que isso significa para seu futuro no restaurante. Ainda estamos avaliando a situação, mas achei que você gostaria de saber. A mensagem trouxe um misto de alívio e vergonha. A generosidade de Silvio tornava seu erro ainda mais evidente, mas também abria uma porta para a redenção. Antes de dormir, Rafael fez algo que não fazia há anos. Ligou para sua mãe em Ribeirão Preto. Filho, estava preocupada. Vi as notícias. Estou bem, mãe. Ou melhor, vou ficar bem. Acho que precisava levar esse chacoalhão. Sabe, o que seu pai sempre dizia. Não é o tombo que define um homem, mas como ele se levanta depois. Rafael sorriu ao lembrar do pai, um homem simples que trabalhara a vida toda como gerente de uma pequena mercearia de bairro. O tipo de estabelecimento que Rafael, em sua arrogância profissional, consideraria indigno de sua expertise. O pai estaria desapontado comigo, não é? Talvez com o que você fez, mas nunca com você, filho. Ele sempre teve tanto orgulho de ver você conquistar o que conquistou. Só se preocupava que você pudesse esquecer de onde veio. As palavras da mãe foram o último empurrão que Rafael precisava. Aquela noite marcou o início de uma transformação profunda. Enquanto a cidade dormia lá fora, ele começou a reescrever mentalmente sua história. Não mais como o gerente perfeccionista de um restaurante estrelado, mas como alguém em busca de reconexão com valores mais fundamentais. No dia seguinte, Rafael acordou cedo, vestiu jeans e uma camiseta simples, roupas que raramente usava, e pegou o metrô em direção ao Capão Redondo. Estava nervoso, mas também curiosamente animado para conhecer o projeto de Carlos. Enquanto isso, nos estúdios do SBT, Silvio Santos preparava-se para mais uma gravação de seu programa dominical. Entre uma pausa e outra, comentou com sua equipe. Vocês viram o que aconteceu no restaurante? Perguntou com seu característico bom humor. Acho que preciso renovar meu guarda-roupa. Todos riram,
mas uma produtora antiga que o acompanhava há décadas observou algo importante. O senhor nunca mudou, Silvio. É por isso que o Brasil todo te ama. Autêntico do começo ao fim. Silvio sorriu, pensativo. Sabe, aquele rapaz do restaurante me fez lembrar de uma época em que eu também achava que aparências eram importantes. Foi preciso muito tempo para entender que o verdadeiro sucesso não está no que possuímos ou aparentamos, mas no impacto que causamos na vida das pessoas. A produtora assentiu, emocionada com a sabedoria do patrão. O que o senhor acha de convidarmos esse rapaz para o programa? Seria uma grande lição para todos. Silvio coçou o queixo, considerando a ideia. Talvez, mas não para humilhá-lo ou expô-lo ainda mais. Seria para mostrar que todos merecemos uma segunda chance. Vou pensar sobre isso. E enquanto Silvio gravava seu programa, Rafael chegava ao Capão Redondo, pronto para conhecer uma realidade completamente diferente da sua e, sem saber, dar o primeiro passo em uma jornada de redenção que transformaria sua vida para sempre. O centro comunitário no Capão Redondo estava localizado em uma antiga fábrica abandonada, agora revitalizada com cores vibrantes e grafites que contavam a história do bairro. Ao chegar, Rafael sentiu-se deslocado. Seu jeans e camiseta, que considerara simples, ainda pareciam sofisticados demais para o ambiente. Carlos o esperava na entrada, com um sorriso genuíno que não via há anos. Aos 40 anos, seu antigo colega de faculdade mantinha a mesma energia entusiástica, embora agora tivesse cabelos grisalhos nas têmporas e linhas de expressão que demonstravam uma vida vivida intensamente. Rafa, que bom que veio! Cumprimentou-o com um abraço caloroso, surpreendendo Rafael, que estava mais acostumado a apertos de mão formais. Obrigado pelo convite, respondeu Rafael, ainda se sentindo como um peixe fora d'água. Confesso que estou um pouco nervoso. Carlos riu. Relaxa, aqui ninguém vai te julgar pelo que aconteceu. A maioria nem deve saber quem é você. Essas palavras, que em outro momento poderiam ter ofendido o ego de Rafael, agora soavam como um alívio. Anonimato era exatamente o que precisava. Carlos guiou-o pelo interior do centro comunitário. O espaço era surpreendentemente bem organizado, com diferentes áreas dedicadas a atividades específicas. A maior delas era uma cozinha industrial aberta, onde jovens de diversas idades, vestindo aventais brancos, trabalhavam sob a supervisão de alguns adultos. Esta é nossa principal atividade, explicou Carlos. O programa de formação em gastronomia. Atendemos jovens entre 16 e 24 anos, a maioria em situação de vulnerabilidade. Ensinamos desde o básico até técnicas avançadas de culinária internacional. Rafael observou a dinâmica na cozinha. Havia uma energia diferente ali. Os jovens trabalhavam com concentração, mas também com sorrisos e brincadeiras ocasionais. Muito diferente da tensão constante que ele impunha em sua equipe no Terraço Itália. Quem são os instrutores? Perguntou. Chefes voluntários, principalmente. Alguns vêm uma vez por semana, outros conseguem dedicar mais tempo. Temos também ex-alunos que se tornaram professores. A ideia é criar um ciclo virtuoso de conhecimento. Rafael notou um senhor de aproximadamente 60 anos ensinando um grupo de adolescentes a preparar o que parecia ser um risoto. Daquele ali eu conheço, disse surpreso. É o Marcelo Bastos, chefe executivo do Fazano por mais de 15 anos. Carlos sorriu. Sim, ele se aposentou dos restaurantes de luxo e agora dedica 3 dias por semana ao nosso projeto. Diz que nunca foi tão feliz profissionalmente. Essa informação causou um impacto profundo em Rafael. Marcelo Bastos era uma lenda da gastronomia brasileira, alguém que ele sempre admirara à distância. Carlos continuou a guiá-lo pelo espaço, mostrando a horta comunitária no terraço, a padaria experimental, onde desenvolviam receitas com ingredientes acessíveis e, finalmente, o pequeno restaurante-escola que abria para a comunidade 3 vezes por semana.
Aqui é onde aplicamos tudo o que ensinamos. Os alunos preparam um menu completo, do entrada à sobremesa, utilizando técnicas refinadas, mas com ingredientes locais e acessíveis. Cobramos um valor simbólico, e quem não pode pagar tem a opção de contribuir com trabalho voluntário. Rafael estava genuinamente impressionado. O que Carlos havia construído era muito mais sofisticado e impactante do que imaginara. Como vocês se mantêm financeiramente? É um mix de patrocínios privados, editais públicos e receita própria. Também temos um braço de consultoria para restaurantes populares que quer melhorar a qualidade sem aumentar custos. Está sendo nosso carro-chefe ultimamente. Enquanto conversavam, foram interrompidos por uma senhora de aparência simples, que se aproximou timidamente. Com licença, professor Carlos. Só queria agradecer pelo bolo de aniversário que os meninos fizeram para meu neto. Ele nunca tinha tido uma festa, sabe? Aquele bolo de chocolate com o nome dele. A voz dela embargou de emoção. Foi o dia mais feliz da vida dele. Carlos abraçou a senhora com carinho. Dona Zélia, o prazer foi nosso. O Lucas é um menino especial, merece isso e muito mais. Após a senhora se afastar, Carlos explicou. O neto dela tem paralisia cerebral. A família vive com muito pouco. Mas a avó faz questão de trazer ele para todas as nossas oficinas abertas à comunidade. No aniversário dele, nossos alunos prepararam uma pequena celebração surpresa. Rafael sentiu algo estranho na garganta, uma emoção que não estava acostumado a processar em ambientes profissionais. Isso é extraordinário, Carlos. O que vocês estão fazendo aqui? É apenas comida, Rafa. A mesma coisa que você faz lá no seu restaurante chique. A diferença é o propósito. Aquela frase simples atingiu Rafael como uma revelação. Durante toda a sua carreira, havia se concentrado na perfeição técnica, na exclusividade, no status que a alta gastronomia proporcionava. Jamais pensara na comida como ferramenta de transformação social. Venha, está quase na hora do almoço comunitário. Quero que você conheça o restante da equipe. Na área do refeitório, mesas longas estavam sendo arrumadas por jovens vestindo uniformes coloridos. Uma moça de aproximadamente 20 anos, com tranças coloridas e um sorriso contagiante, coordenava a operação com eficiência surpreendente. Aquela é a Jennifer, apresentou Carlos. Nossa coordenadora operacional. Começou como aluna há 4 anos, quando tinha apenas 16. Hoje está cursando gastronomia na Universidade Anhembi Morumbi com bolsa integral. Jennifer aproximou-se ao ouvir seu nome. Você deve ser o Rafael, disse ela, estendendo a mão com confiança. Carlos falou muito sobre você. Espero que coisas boas, respondeu Rafael, um pouco constrangido. Ele disse que você é um dos melhores gerentes de restaurante de São Paulo e que poderia nos ensinar muito sobre excelência operacional, respondeu ela com sinceridade. Rafael olhou para Carlos, surpreso e tocado por suas palavras generosas, especialmente após o fiasco recente. Jennifer, por que não mostra ao Rafael como funciona nosso sistema de serviço? Acho que ele poderia ter insights valiosos. Enquanto Jennifer explicava o sistema que havia desenvolvido para servir até 200 pessoas, em menos de 1 hora com uma equipe reduzida, Rafael ficou impressionado com a criatividade e eficiência das soluções encontradas, muitas vezes com recursos limitados. Sabe qual é nosso maior desafio? Perguntou Jennifer. Escalar sem perder a qualidade e o atendimento humanizado. Queremos que cada pessoa se sinta especial, mesmo quando servimos centenas por dia. Rafael sorriu, reconhecendo um dilema familiar. Esse é o desafio universal da gastronomia, independente do contexto, comentou sentindo-se gradualmente mais à vontade. O almoço comunitário começou pontualmente ao meio-dia. Rafael observou fascinado a diversidade de pessoas que chegavam. Trabalhadores locais, estudantes, idosos, famílias inteiras.
Todos eram recebidos com a mesma cortesia e atenção. O menu do dia era surpreendentemente sofisticado para um projeto social. Risoto de abóbora com ervas frescas da horta, acompanhado de um peito de frango sous vide, técnica de cozimento a vácuo, em baixa temperatura, com molho de laranja e gengibre, e para a sobremesa, um pudim de tapioca com calda de frutas vermelhas. Impressionado? Perguntou Carlos, notando a expressão de Rafael. Muito! A execução está impecável. Este risoto foi a turma do Marcelo que preparou. Estamos ensinando técnicas clássicas, mas adaptadas para ingredientes e equipamentos acessíveis. O sous vide, por exemplo, adaptamos com caixas de isopor e termômetros simples. Rafael provou cada prato com a atenção de um crítico gastronômico. Encontrou pequenos detalhes técnicos que poderiam ser melhorados, mas a essência dos pratos, o sabor, o amor pela comida, estava absolutamente presente. Como vocês conseguem cobrar apenas R$ 15 por tudo isso? Perguntou, fazendo contas mentais dos custos. Economia de escala, parcerias com produtores locais, aproveitamento integral dos alimentos e muito trabalho voluntário, explicou Carlos. Mas principalmente a ausência de luxos desnecessários e margens de lucro gigantescas. Essa última frase foi como um soco no estômago de Rafael. No Terraço Itália, a margem de lucro sobre cada prato era astronômica, justificada pelo ambiente exclusivo e experiência premium. À medida que o almoço prosseguia, Rafael começou a interagir naturalmente com os jovens da equipe, oferecendo dicas sobre serviço, organização de cozinha e detalhes técnicos que poderiam melhorar ainda mais a experiência. Para sua surpresa, todos o ouviam com genuíno interesse e respeito, não pelo cargo que ocupava, mas pelo conhecimento que compartilhava. No final da tarde, após ajudar na limpeza, algo que jamais faria no Terraço Itália, Rafael sentou-se com Carlos para uma conversa mais aprofundada sobre o projeto. Então, o que achou? Perguntou Carlos. Sinceramente, estou maravilhado e um pouco envergonhado também. Envergonhado? Por quê? Rafael respirou fundo antes de responder. Porque passei anos da minha vida obcecado com status, com a ideia de servir os melhores clientes, criar experiências exclusivas, quando a verdadeira magia da gastronomia está exatamente no oposto. Na inclusão, no compartilhamento, no impacto real na vida das pessoas. Carlos sorriu, sem um pingo de julgamento. Cada um encontra seu caminho no tempo certo, Rafa. O importante é que você está aqui agora. Sobre o convite para ajudá-los, estou dentro, se ainda me quiserem depois de tudo o que aconteceu. Na verdade, foi exatamente por causa do que aconteceu que pensei em você, confessou Carlos. Vi uma oportunidade para ambos. Para o projeto ganhar sua expertise e para você encontrar um novo propósito. Naquele momento, o celular de Rafael vibrou. Era uma mensagem de Júlia Teixeira. Rafael, a diretoria se reuniu hoje. Decidimos que você poderá retornar ao Terraço Itália após um período de 30 dias de suspensão, condicionado a um treinamento em atendimento humanizado e diversidade. Por favor, confirme se aceita estas condições. Rafael olhou para a mensagem, depois para o ambiente ao seu redor. Os jovens limpando a cozinha com energia, os idosos que ainda conversavam nas mesas do refeitório, o senso de comunidade e propósito que permeava cada canto daquele lugar. Algum problema? Perguntou Carlos, notando sua expressão pensativa. Acabei de receber uma oferta para voltar ao Terraço Itália após um mês de suspensão. E isso é bom, não é? Era o que você queria. Rafael guardou o celular sem responder à mensagem. Era o que eu queria. Não tenho certeza se ainda é. Nos dias que se seguiram, Rafael mergulhou no projeto de Carlos. Começou como voluntário, ajudando a estruturar processos mais eficientes, treinando a equipe em técnicas de serviço e contribuindo com sua rede de contatos para conseguir novos patrocinadores e parcerias. Seu apartamento em Pinheiros,
Antes, seu refúgio de luxo agora parecia vazio e sem propósito. As garrafas caras de vinho, os utensílios de cozinha importados, as roupas de grife, tudo começou a parecer superficial e distante da pessoa que estava se tornando. 2 semanas após o incidente no restaurante, quando a poeira da mídia já começava a baixar, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Alô? Senhor Rafael Monteiro? Perguntou uma voz feminina. Sim, é ele. Aqui é da produção do SBT. O senhor Silvio Santos gostaria de convidá-lo para uma conversa particular nos estúdios, se for possível. Rafael sentiu o coração disparar. Perdão, mas o senhor Silvio Santos quer falar comigo, pessoalmente? Exatamente. Ele ficou muito tocado com sua carta de desculpas e gostaria de conhecê-lo. Seria possível amanhã às 14 horas? Claro que sim, respondeu Rafael atordoado. Estarei lá. Após desligar, Rafael imediatamente ligou para Carlos para contar o acontecido. Você acha que ele quer me expor no programa? Perguntou ansioso. Carlos riu do outro lado da linha. Rafa, você conhece o Silvio Santos? Ele não é esse tipo de pessoa. Se ele quer te conhecer, provavelmente é por algo positivo. No dia seguinte, Rafael chegou aos estúdios do SBT com 1 hora de antecedência, vestindo seu melhor terno. Uma escolha que depois percebeu ser ironicamente inadequada, considerando como tudo começara. Foi conduzido por corredores repletos de fotos históricas da emissora até uma sala de reunião simples, mas confortável. Para sua surpresa, quem o recebeu foi Patrícia Abravanel. Senhor Rafael, obrigada por vir, disse ela, estendendo a mão educadamente. Meu pai estará conosco em alguns minutos. Aceita um café? Sim, obrigado, respondeu ainda nervoso. Enquanto tomavam café, Patrícia quebrou o gelo. Sabe, quando era criança, meu pai me levava a restaurantes simples no centro da cidade. Ele sempre dizia que o valor de um estabelecimento não estava no preço do menu, mas no calor humano com que serviam os clientes. Rafael assentiu envergonhado. Sua postagem no Instagram foi muito generosa. Vocês tinham todo o direito de exigir minha demissão. Patrícia sorriu. Não é assim que nossa família funciona, senhor Rafael. Meu pai sempre nos ensinou que todos merecem uma segunda chance. Nesse momento, a porta se abriu e Silvio Santos entrou, caminhando lentamente, mas com a mesma energia carismática que o Brasil conhecia há décadas. Vestia um terno simples, muito parecido com o que usava na noite do incidente. Rafael levantou-se imediatamente, o coração acelerado. Senhor Abravanel, é uma honra imensa. Quero pessoalmente pedir desculpas. Pelo... Silvio o interrompeu com um gesto amigável. Já recebi suas desculpas, meu jovem, e foram aceitas. Não é sobre isso que quero conversar. Sentaram-se e Silvio continuou. Fiquei sabendo que você está trabalhando em um projeto social no Capão Redondo. Um amigo meu, o Marcelo Bastos, me contou. Diz que você tem feito um trabalho extraordinário lá. Rafael corou com o elogio inesperado. Estou apenas começando a ajudar. O mérito é todo do Carlos, que fundou o projeto. Silvio se inclinou para a frente, com aquele olhar perspicaz que milhões de brasileiros conheciam bem. Sabe, jovem, costumo dizer que não existem coincidências na vida. Aquele encontro no restaurante, por mais desagradável que tenha sido, no momento parece ter te levado a um caminho diferente. Um caminho melhor, talvez? Rafael refletiu por um momento antes de responder. Definitivamente melhor, senhor Abravanel. Tenho aprendido mais nas últimas semanas do que em anos trabalhando. Em restaurantes de luxo. Silvio sorriu satisfeito. É por isso que pedi para conhecê-lo. Gostaria de propor algo. O SBT tem um programa de responsabilidade social chamado Transformando Vidas. Gostaríamos de incluir o projeto do Capão Redondo como um dos beneficiados este ano. Seria um apoio financeiro significativo, mas também visibilidade nacional. Rafael arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Isso seria incrível, senhor Abravanel. Mas por quê? Depois do que fiz?
Não, ou talvez por causa do que você fez, meu jovem, respondeu Silvio com um sorriso enigmático. Às vezes precisamos cair para aprender a levantar. E pelo que estou vendo, você não apenas se levantou, mas escolheu um caminho novo e mais significativo. A conversa continuou por quase 1 hora. Silvio compartilhou histórias de sua própria trajetória, dos tempos em que vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro, até se tornar um dos maiores empresários do país. Falou sobre humildade, propósito e a importância de usar qualquer posição de privilégio para ajudar os outros. Ao final do encontro, quando Rafael já se preparava para sair, Silvio fez uma última pergunta. E o Terraço Itália? Soube que te ofereceram a posição de volta. Rafael hesitou antes de responder. Ainda não dei uma resposta definitiva. Estou repensando muitas coisas na minha vida. Silvio assentiu, compreensivo. Qualquer que seja a sua decisão, espero que leve consigo o que aprendeu. Os melhores lugares não são necessariamente os mais exclusivos, mas aqueles onde todos se sentem bem-vindos. Ao sair dos estúdios do SBT, Rafael sentia-se transformado. O encontro com Silvio Santos havia solidificado as mudanças que já vinham ocorrendo dentro dele nas últimas semanas. Pegou o celular e finalmente respondeu à mensagem de Júlia Teixeira. Júlia, agradeço a oportunidade de retornar ao Terraço Itália. É um lugar que me ensinou muito e pelo qual tenho imenso carinho. No entanto, acredito que chegou o momento de seguir um novo caminho. Estou envolvido em um projeto social que tem dado um novo significado à minha relação com a gastronomia. Gostaria de me desligar oficialmente, mas fico à disposição para ajudar na transição com um novo gerente. Eternamente grato por tudo, Rafael. 3 meses depois, o projeto Gastronomia Acessível do Capão Redondo inaugurava sua segunda unidade, desta vez na zona leste de São Paulo. Com o apoio do programa Transformando Vidas do SBT, haviam conseguido expandir significativamente o alcance e impacto de suas atividades. Rafael, agora diretor operacional do projeto, coordenava uma equipe de 30 pessoas, incluindo chefes voluntários, educadores e jovens em formação. Seu conhecimento em gestão de restaurantes de alto padrão provou-se extremamente valioso quando adaptado para maximizar recursos limitados e criar experiências gastronômicas significativas para comunidades carentes. Em uma tarde de domingo, enquanto supervisionava o jantar comunitário na nova unidade, Rafael recebeu uma surpresa. Uma van da TV SBT estacionou em frente ao centro comunitário e dela desembarcaram Silvio Santos, sua família e uma pequena equipe de produção. Viemos experimentar pessoalmente esse restaurante que dizem ser o melhor de São Paulo, brincou Silvio, entrando no espaço simples, mas acolhedor. Rafael, agora usando um avental comum em vez de ternos caros, recebeu o apresentador com um abraço sincero. Seja bem-vindo, Sr. Abravanel. Desta vez, posso garantir que temos uma mesa para o senhor. Silvio riu com gosto, e todos ao redor sentiram a magia daquele momento. O encontro improvável de 2 mundos que, de alguma forma, haviam se conectado através de um incidente que poderia ter sido apenas mais um caso de arrogância na cidade. Grande, mas que se transformara em uma história de redenção e transformação. Naquela noite, Silvio Santos provou o menu especial preparado pelos jovens do projeto. Entre um prato e outro, conversou com os alunos, ouviu suas histórias e compartilhou as suas. Sem câmeras, sem holofotes, apenas a conexão humana genuína, através da comida. Ao final da noite, antes de partir, Silvio chamou Rafael para um lado. Sabe, jovem, quando nos encontramos naquele restaurante, eu era apenas um velho querendo jantar com minha filha. Hoje, me sinto como um convidado especial em um lugar verdadeiramente importante. Rafael sorriu, emocionado. O senhor sempre será um convidado especial aqui, Sr. Abravanel.
Me chame de Silvio, disse o apresentador apertando sua mão. E obrigado por me ajudar a lembrar que, às vezes, os melhores restaurantes não são os mais caros, mas aqueles onde a comida é servida com o coração. Enquanto via a van do SBT se afastar, Rafael refletiu sobre a incrível jornada dos últimos meses. O que começara como o pior erro de sua carreira havia se transformado no catalisador para a maior transformação de sua vida. Na cozinha, os jovens alunos limpavam e organizavam tudo após o serviço, conversando animadamente sobre a visita ilustre. Jennifer, agora seu braço direito na gestão, aproximou-se. Quem diria, hein, chefe? Do Terraço Itália para o Capão Redondo. Valeu a pena? Rafael olhou ao redor, para os rostos sorridentes, para o ambiente simples, mas cheio de dignidade, para o propósito evidente em cada detalhe daquele projeto. Cada segundo, respondeu com a certeza de quem finalmente encontrara seu lugar no mundo. Cada segundo valeu a pena. E naquela noite, enquanto fechava as portas do centro comunitário, Rafael sentiu uma paz que nenhuma estrela Michelin ou elogio de crítico gastronômico jamais lhe proporcionara. A redenção não estava apenas no perdão de Silvio Santos, mas na redescoberta de si mesmo e do verdadeiro significado da hospitalidade. Fazer com que todos, independentemente de quem sejam, sintam-se verdadeiramente bem-vindos à mesa. Se esta história tocou seu coração, como tocou o meu, aperte o like agora mesmo para que possamos levar estas lições de humildade e redenção a mais pessoas. Você se lembra dos domingos especiais com Silvio Santos em sua sala? Aquela risada inconfundível, os bordões que marcaram gerações, a simplicidade de um homem que conquistou o Brasil sem jamais esquecer suas origens? Conte nos comentários sua memória favorita do nosso querido Silvio e como ele alegrou seus domingos em família. Você já presenciou ou viveu alguma situação onde um erro se transformou em oportunidade de crescimento, como aconteceu com Rafael? Compartilhe sua história conosco. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que nos fazem refletir sobre os verdadeiros valores da vida. Afinal, como nos ensinou Silvio Santos, não é o que temos ou aparentamos que importa, mas o impacto que causamos na vida das pessoas.